O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, não lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, por que essa noite é diferente das outras? Por que a gente come pão sem fermento? Por que a gente come ervas amargas? Por que a gente come de pé? Nossa, Ana Luísa, são bastante perguntas, mas vem aqui com o padre. Senta aqui do lado do padre. Vamos ver se eu consigo responder as suas perguntas. Meus filhos e filhas, essa noite já é especial, ou se torna especial, porque é uma celebração que é composta de 3 dias. Iniciamos hoje e vamos encerrá-la com a vigília pascal.
E quando nós, na nossa imaginação ou na nossa mente, quando nós lembramos de algo que marcou a nossa vida, que marcou a nossa história, seja um momento positivo ou até mesmo um momento negativo, quando nós lembramos desses fatos, desses acontecimentos, sentimentos vão brotando no nosso coração, de alegria, esperança, algumas vezes tristeza, outras vezes até mesmo por saudade. Mas quando nós falamos ou pensamos na Páscoa do Senhor, na celebração da Páscoa de Jesus, não é uma simples recordação. Quando nós olhamos a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Êxodo, nós vamos ver que Deus dá um mandato ao seu povo, que eles escolhessem um cordeiro ou um cabrito, matassem, o sangue daquele cordeiro tinha que ser aspergido nos batentes das portas, porque naquela noite o anjo do Senhor iria passar ali pelo Egito, e ali ia ceifar a vida dos primogênitos, dos seres humanos e até mesmo dos animais que não fizessem esse sinal. Mas isso era só o marco do que viria depois. Os pães sem fermento que nós utilizamos até hoje nas celebrações da missa, foi por quê? Pela correria da libertação, depois do extermínio dos primogênitos, da passagem do anjo do Senhor, o faraó fala a Moisés que aquele povo estava liberto, que estava livre e que poderia sair daqui do Egito. E aí, por conta dos afazeres, a massa, o pão que foi feito ali, não conseguiu descansar. E aí foi assado às pressas para que aquele povo tivesse o alimento necessário para poder iniciar aquela travessia. E mesmo o pão sem fermento, porque quando nós pensamos no fermento, é porque a massa cresce, para aqueles que fazem pão sabem a necessidade do descanso, para que a massa fique fofinha, para que não fique aquele pão maçudo, difícil de ser digerido. Mas só que nessa noite, mesmo sem a fermentação daqueles pães, aquele pão serviu de alimento para aquele início, para aquela caminhada e para aquela libertação. E nós como povo de Deus, reunidos em torno do altar, enquanto celebramos a Santíssima Eucaristia e recordamos esse momento, nós costumamos dizer que é uma atualização. Por quê? Até hoje, os judeus celebram a Páscoa, celebram esse momento de libertação. Mas quando a família de judeus se reúne para poder celebrar a Páscoa, a libertação da escravidão, o cumprimento da promessa de Deus, não é uma simples memória, mas por graça de Deus, quando eles celebram aquele momento, é como se estivessem no Egito, saindo em caminhada. A esse mistério nós vamos chamar de memorial. E esse memorial nós cumprimos até os dias de hoje. O que isso significa?
Memorial nada mais é do que evocar um acontecimento do passado, algo que foi realmente importante, e transportar para os nossos dias, atualizá-lo para os nossos dias. E aí, através dessa experiência de fé, nós temos a certeza de um futuro realmente melhor, porque um dia iremos contemplar Deus face a face. Mas esse evocar o acontecimento do passado e trazer ele para o presente, como nós fazemos a cada celebração, como nós estamos fazendo aqui no dia de hoje, não é simplesmente, volto a repetir, uma recordação, mas por graça de Deus, e Deus realmente nos permite esse tempo de graça, ou kairós, como é chamado, é como se nós realmente estivéssemos saindo do Egito, e para nós cristãos, e como se nós estivéssemos com Jesus, ali com seus apóstolos, na última ceia. E isso acontece por graça de Deus, porque para Deus não existe o tempo. Nós não podemos esquecer que o tempo é construção humana, e Deus está fora dessa realidade. Mas quando Ele se manifesta, nós podemos experimentar esse tempo da graça, ou como nós podemos também dizer, experimentar já o céu aqui nessa terra. Então, que nós tenhamos essa certeza de que não é um simples acontecimento, mas é uma atualização de tudo aquilo que Deus fez e faz, desde a nossa criação até os nossos dias de hoje, que a isso nós chamamos de história da salvação. E toda essa dinâmica de memorial, nós vamos ser transportados à segunda leitura da celebração no dia de hoje, que é da carta de São Paulo aos Coríntios. O trecho que nós escutamos da carta no dia de hoje, o que significa? É o trecho mais antigo que narra a instituição da Eucaristia. Não são os evangelhos os primeiros a falarem desse modo, mas sim Paulo. Mas por quê? A comunidade de Corinto, ela era uma comunidade, vamos dizer assim, que acolhia muitas pessoas, porque era uma cidade portuária. Então vinham pessoas de todos os cantos, de raças e também de denominações religiosas. E ali a comunidade de Corinto, ou os corintianos, como eles eram chamados, nós já existíamos desde aquele tempo, por essa mistura de pessoas, por essa mistura de povos. Então, havia sim muitas conversões, mas só que essas conversões, algumas, eram feitas, digamos assim, no susto. E aí todo o processo catequético, enfim, tinha que ser continuado após o batismo. E ali, por conta disso, muito começou a se confundir o que seria a Eucaristia, o que seria esse memorial, o que seria comer do corpo e do sangue de Jesus. Então Paulo vem e resgata essa memória de Jesus que tomou o pão e Jesus que tomou o vinho. E o que é interessante dentro dessa reflexão é que na igreja primitiva nós tínhamos na celebração da Eucaristia 2 momentos, porque a Eucaristia nada mais é que ação de graças. Então nós tínhamos 2 ações de graças acontecendo ali naquela celebração. Antes
da comunidade comer do pão eucarístico, o corpo e do sangue de Cristo, a comunidade fazia uma refeição, realmente comida, para que os mais necessitados tivessem um prato de comida pelo menos uma vez na semana. E ali todos ajudavam para essa ceia. Alguns aproveitavam e aí acabavam transformando isso numa festa. Mas só que Paulo também chama essa atenção. Por quê? Como que nós podemos pensar em comungar do corpo e do sangue de Cristo se tem pessoas que passam fome? Como que nós podemos nos alimentar do pão sagrado, sabendo que tem pessoas ali que tinham dificuldade de comer, de ter uma refeição digna durante a sua semana? Então, e essa exortação de Paulo é muito pertinente também aos nossos dias. Por quê? Comungamos do corpo e sangue de Cristo, do Deus que se doou, do Deus que se entregou. E aí nós esquecemos que nós precisamos ser continuidade dessa Eucaristia no nosso dia a dia. Ser continuidade dessa ação de graças com aqueles que estão ao nosso redor, e isso em todos os ambientes. No ambiente religioso, no ambiente familiar, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, nas nossas reuniões com os nossos amigos, nos nossos momentos de festa. É ser realmente cristão em todos os momentos e não apenas nos momentos que convém. Ou até mesmo dizer que acreditamos em Deus, mas alguns mandamentos de Deus nós deixamos de lado. Não tem como. Se nós comungamos do corpo e sangue de Cristo, é a nossa vida que tem que se conformar à vida de Deus e não o contrário. E isso é muito sério. Tem hora que as pessoas vêm participar do memorial, nós atualizamos, nós nos fazemos presente na ceia, no caminho do Calvário, até a ressurreição. Mas só que tem hora que as pessoas vêm e participam desse momento, achando que a missa simplesmente é um momento de oração pessoal, que eu não tenho que me preocupar com as pessoas que estão ao meu redor. Me desculpem, se por um acaso vocês ouviram isso ou aprenderam isso, infelizmente ensinaram errado. Toda celebração litúrgica é celebração comunitária. A comunidade que se reúne, os filhos e filhas de Deus que se reúnem, que partilham a sua vida, partilham as suas dores e partilham as suas alegrias. E aqui, reunidos em assembleia, em comunidade, presenciam a transformação de pão em corpo e vinho e sangue, para que após esse momento possam, volto a repetir, dar continuidade à missão de Jesus Cristo. Meus filhos e filhas, eu já disse isso em outros momentos, mas preciso repetir. Se eu perguntar aqui para vocês que estão aqui nessa igreja, ou para vocês que nos acompanham pelas redes sociais, quem aqui precisa de um milagre, eu acredito que sem exceção todos levantariam as mãos, até mesmo eu aqui. Mas só que tem hora que nós pensamos no milagre, nessa questão extraordinária, e não nos damos conta do milagre que nós participamos a cada celebração. O milagre da transubstanciação, que por graça de Deus, pela ação do Espírito, pão se transforma em corpo e vinho que se transforma em sangue. Isso independente da fé das pessoas, independente se as pessoas acreditam ou não
inclusive independente da fé do ministro ordenado. Independente se o ministro ordenado ali possa, num lapso, duvidar do que está acontecendo. Deus age, Deus se faz presente. Porque Ele realmente, ao se fazer alimento, quis estar perto de cada um de nós. E assim, escolheu homens para que pudessem exercer esse ministério. Hoje, nós celebramos a instituição da Eucaristia, o mandamento do amor, que é o lava-pés, mas também a instituição do sacerdócio ministerial. Hoje, na celebração de hoje, nós celebramos o nascimento dos ministros ordenados que podem realizar esse milagre por bondade, por misericórdia de Deus, aos bispos e a nós presbíteros. Homens que foram escolhidos no meio do povo para poder servir a esse mesmo povo. As pessoas têm hora que nos colocam num patamar muito elevado. Tem hora que algumas pessoas podem colocar nós padres até mesmo em pedestais. E aí esquecem que nós somos seres humanos, com os nossos defeitos, com as nossas lutas, mas também com as nossas virtudes. E mesmo com as nossas limitações, tentamos servir a esse povo. Então, quando vocês olham para nós ministros ordenados, vocês precisam perceber e olhar aqueles que servem. O meu ministério, o nosso ministério, como ministros ordenados, não teria nenhum sentido se não fosse vocês. Não teria por que existir bispos e padres se não fosse o povo, se não fosse a comunidade reunida. E a nossa vocação nada mais é também da resposta de um povo que reza, de um povo que pede alguém que os auxilie no caminho de santidade, no caminho do encontro com Deus. Mesmo que esses homens também, em muitos momentos, tenham essa dificuldade até mesmo de se aproximar de Deus, que precisam lutar também contra as suas próprias concupiscências, mas só que por vezes esquecem de si, muitas vezes prejudicam a própria saúde para poder estar servindo ao povo de Deus. Aqui eu não estou puxando sardinha para o meu lado ou para o nosso lado de ministros ordenados, mas só que para que a comunidade entenda o que significa essa doação, o que significa essa entrega e também o que significa essa responsabilidade. Que como Paulo diz, Jesus tomou o pão, deu graças, tomou o vinho e deu graças, que é as mesmas palavras que nós, ministros ordenados, recitamos no momento da narrativa da instituição, na hora da oração eucarística. E aí, quando nós caminhamos para o evangelho da celebração de hoje, que eu não posso deixar de falar sobre ele, quando nós olhamos os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, nós vemos que eles colocam esse momento da instituição. Jesus reunido com seus apóstolos ali para a última ceia. Mas João diz sim que Jesus estava reunido e que estava junto com os seus apóstolos. Mas João não narra a instituição. O evangelho de João não diz que Jesus tomou o pão, deu graças, tomou o vinho e deu graças. Mas disse que Jesus se levantou, tirou a toalha, colocou o avental na cintura e lavou os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos.
o gesto de tirar a roupa, que Jesus tira a roupa e coloca o avental, isso era a condição de escravo. Eram os servos que faziam isso. E Jesus toma essa postura para poder dizer assim, realmente eu vos dou o exemplo, para poder dizer que aquilo que eu peço a vocês não é nada de extraordinário, mas sim algo que vocês têm capacidade de fazer quando abrem o seu coração para a minha graça, quando abrem o seu coração para que eu possa realmente fazer morada na vida de vocês. Então, a Eucaristia no Evangelho de João é o gesto do lava-pés. É essa entrega, esse rebaixar-se para poder servir, ter compaixão e realmente demonstrar o quanto se ama, quanto Deus nos ama. O Evangelho fala sobre Judas, enfim, que o demônio já estava no coração dele, enfim. Mas só que o Evangelho também nos mostra que Judas não saiu na hora do lava-pés. Então Jesus lavou os pés dos 12. Aqui temos destaque de Judas que o traiu e de Pedro que o negou e também depois os demais que o abandonaram. Mesmo assim, Jesus foi e fez esse gesto. E aí tem hora que no nosso dia a dia, na nossa vida, nós reclamamos, nós murmuramos que é difícil a caminhada, que Deus exige muito de nós, que nós estamos cansados. Mas por quê? Por que nós sentimos isso? Porque infelizmente nós não estamos colocando Deus no patamar que deveria estar na nossa vida. Porque nós estamos fazendo outras escolhas em vez de escolher Deus e a sua vontade. Povo de Deus, filhos e filhas, quando nós falamos de renúncia, realmente nós deixamos alguma coisa. Mas a renúncia não é deixar algo bom por algo ruim. Tem hora que a renúncia é deixar algo bom por algo muito melhor. Tem hora que pode ser difícil, mas podem ter certeza que os frutos nós vamos colher lá para frente. Então, que realmente nós possamos interiorizar esse gesto de Jesus dentro de cada um de nós. Que nós possamos interiorizar a vontade de Deus. Só quando nós realmente interiorizarmos a vontade de Deus no nosso coração e entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pede, entender o que significa esse se curvar, esse se rebaixar, essa doação e esse amor, realmente muitas coisas melhorarão. A sociedade que nós vivemos seria cada vez melhor. Mas o que nós vemos por aí? Os cristãos se omitindo, cristãos calados quando nós somos atacados de todos os lados. E tem hora que o nosso silêncio não é porque nós não queremos criar conflito. Tem hora que o nosso silêncio é por pura omissão. É por medo daquilo que podem pensar de nós quando nós falamos de Deus ou quando nós temos uma postura bem concreta e acertada para várias situações da nossa vida. Tem hora que hoje se fala em aborto porque os cristãos se calam sobre isso e muitos compactuam com essa atrocidade. Hoje se fala até mesmo em eutanásia, mas quem somos nós para poder tirar a vida ou dizer que aquela vida já está na hora de ser ceifada, sem que ela siga o percurso natural? Em alguns momentos, infelizmente, o sofrimento faz parte, mas só que para nós cristãos o sofrimento também é caminho de santificação,
e nós tem hora que esquecemos disso. Nos omitimos porque tem hora que a família é atacada porque os casais cristãos se calam. Não dão testemunho da vida a dois, do valor da vida a dois, mesmo com as suas dificuldades. Tem hora que nós preferimos causar divisão, ficar falando mal uns dos outros por aí, tem hora sem saber se aquilo que chegou aos nossos ouvidos é verdade, até mesmo as preconcepções que nós vamos tirando das pessoas, e ainda aí nós vamos e comungamos do Deus que é comunhão, do Deus que é amor, do Deus realmente que se rebaixou. Jesus brigou com seus discípulos, Jesus apontou o dedo na cara deles quando eles estavam ali reunidos na ceia. Jesus foi tirar satisfação de algo que aconteceu errado? Não. Jesus se abaixou, se curvou e lavou os pés. Esse é realmente o gesto concreto quando nós falamos dos frutos da Eucaristia. E que esses frutos possam germinar em nós, que esses frutos realmente possam estar nos nossos corações e que nós possamos dar o testemunho de que vale a pena ser de Deus. Dar o testemunho de que vale a pena as nossas renúncias. Dar o testemunho da alegria que é ser de Deus, pertencer a Deus e servir a Deus. E não ficar reclamando ou murmurando, até mesmo pensando que os mandamentos de Cristo é um fardo a ser seguido, é um fardo que está sobre as nossas costas, e é isso que tem hora que nós apresentamos às pessoas, e infelizmente isso não cativa ninguém e vai afastando Deus. Se nós ainda temos uma visão negativa do seguimento a Deus, nós precisamos ver aonde que o nosso encontro com Ele, quando nós começamos a nos afastar dEle, porque só assim explica as reclamações, as murmurações, os cansaços, as justificativas do porquê que nós consentimos com o pecado em vez com a graça de Deus. E para que nós consigamos renunciar realmente o mal, o pecado e as nossas concupiscências, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo e dizer: certos pecados que nós temos, nós gostamos de cometer. É bom realizar aquele ato, tem hora que dá aquele sentimento de satisfação, mas só que não é aquela satisfação que perdura. E aí o nosso coração fica vazio, nós ficamos tristes porque nos falta algo. E aí sim, quando nós olhamos e pensamos na graça de Deus, é quando nós vamos ter a coragem de deixar os nossos pecados, deixar os nossos vícios, porque aquilo que Deus tem para nós é inúmeras vezes melhor. E aquilo tem hora que nós vamos buscando fora de nós, paixões, relações desenfreadas, um conforto em misticismo e por aí afora, é porque nós não olhamos para dentro de nós e não percebemos que Deus não está fora de nós, mas está dentro de nós e no nosso coração. E a cada Eucaristia que nós comungamos o seu corpo e sangue de Cristo, é como se Deus olhasse para nós e falasse: meu filho, minha filha, eu estou com vocês, eu não estou fora de vocês, eu estou junto de vocês, eu estou dentro de vocês. E mesmo com as suas más escolhas, eu tento ajudar para que vocês voltem para o bom caminho. Tem hora que é isso que nós precisamos ver e perceber: Deus que está ao nosso lado e Deus que está junto de cada um de nós. Então, que nesta Santíssima Eucaristia no dia de hoje, iniciando então o Tríduo Pascal, que não seja mais uma mera recordação, mas uma atualização
porque nós estamos em Jerusalém, estamos na casa escolhida por Deus, preparamos a ceia e estamos ceando com Ele. Que essa verdade possa estar junto de cada um de nós e que a cada Eucaristia que nós participarmos, nós possamos contemplar o milagre que acontece bem diante dos nossos olhos, bem diante de nós. Do pão que se transforma em carne e do vinho que se transforma em sangue, do Deus que se doou e se fez e faz alimento a cada um de nós. Rogo a Deus que nós possamos nos tornar Eucaristia para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, independente da afinidade e até mesmo aqueles que por algum motivo nos ofenderam, por algum motivo têm algo contra nós. Que realmente nós possamos ser esses sinais da presença de Deus e que aqueles que olharem para nós possam reconhecer a presença de Deus. Não porque somos melhores, mas porque nós entendemos que aquilo que Deus quer e tem para cada um de nós é sempre o melhor. Acho que responde, não responde, Ana Luísa? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste momento, repetindo o gesto de Jesus, Padre Gustavo tira a casula e veste o avental, símbolo do serviço. Ele é o serviçal que lava os pés dos apóstolos. Nessa expressão de amor e humildade, Padre Gustavo se coloca a serviço de seu povo e nos dá o exemplo. É a igreja servidora. Cantemos.